Meus irmãos em Jesus, que o Mestre nos abençoe com sua paz. Allan Kardec foi perguntador, não é? Entrevistou os espíritos. O Livro dos Espíritos é cerca de 1019 perguntas formuladas por ele. E esta, a questão 922, Kardec queria saber: haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Como responderam os espíritos? Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Interessante a resposta, não é? E começamos então a pensar, será que somos felizes? Essa felicidade que pode ser comum a todas as criaturas aqui na Terra? O que é necessário para a vida material? Precisamos o que comer, o que beber, o que vestir, ter onde morar, trabalho, saúde para realizar o trabalho, família, afetividade, estudo, lazer também um pouquinho. Quando nós temos tudo isso, acreditamos estar materialmente realizados, seguros e felizes. Mas a vida é uma constante luta para conseguir todas essas condições. Não só conseguir. Depois de conseguir, precisamos conservar, não perder essas condições. Mas pode acontecer um acidente, uma agressão, roubo, assalto, sequestro. Não sei se aqui é usual, mas lá em Campinas tem o sequestro relâmpago, não é? Acontece. Calamidade natural, terremotos, maremotos, nevascas. Não, felizmente aqui no Brasil não tem isso não, né? Mas tem enchentes, desabamentos, seca, incêndios. E o desemprego? O fracasso nos negócios? E aquelas doenças dolorosas, prolongadas, incuráveis? Ou a morte de seres queridos que trazem a viuvez, a orfandade? Às vezes não há morte, mas existe o abandono, a traição. Como nos sentimos sozinhos, como estamos esquecidos, abandonados. Tudo isso são transições da vida. São mudanças bruscas de situações e estados. E quando elas acontecem, nós ficamos atordoados. Como isso pôde me acontecer? E queremos achar um responsável. Vamos fazer de conta que quando alguém na família ficou enfermo e depois veio a morrer, a desencarnar. O pessoal quer achar o culpado, o responsável. O culpado foi o médico que não soube diagnosticar a tempo. Não, o culpado foi o hospital, que não fez o tratamento adequado. E se for na família, um começa a acusar o outro. É você que não cuidou, não é? Tinha que cuidar. Não, porque só eu. Você também tinha essa responsabilidade. E ficamos querendo encontrar o responsável por aquele transtorno, aquela transição que a vida nos ofereceu. No caso de um acidente de automóvel, as pessoas dizem também com essas estradas. O governo não cuida das estradas. Outros dizem, não, foi o motorista que foi descuidado. Enfim, queremos encontrar um responsável quando nos acontecem essas transições da vida. Talvez que alguém pergunte, por que Deus não impediu? Por que Deus deixou isso acontecer? Uma pessoa dirá, foi castigo divino. E o outro responde, não, castigo, eu não mereço castigo divino. E um terceiro ainda dirá, que é isso, pensar a respeito de Deus, vai ver, Deus nem existe. Quantas opiniões, não é? Mas no meio disso tudo, nós continuamos entristecidos, desanimados, às vezes revoltados, desesperados. Porque nós queremos achar uma explicação, uma resposta satisfatória. Nós queremos consolo,
forças para poder suportar e superar essas transições da vida. Onde vamos encontrar esta resposta, este consolo? Somente no enfoque espiritual da vida. Somente se começarmos a pensar em termos de imortalidade, lei de ação e reação, que a existência nossa tem uma finalidade maior, é para o nosso desenvolvimento intelectual e moral, é para progresso, para evolução. Somos espíritos, filhos de Deus, seres inteligentes da criação. Nós povoamos o espaço infinito, os mundos, e nós não morremos jamais. Só que agora estamos encarnados na Terra, planeta em que a vida está naturalmente sujeita a vicissitudes. Essa mudança, essa diversidade das coisas que vão se sucedendo. E nada disso é por acaso. As vicissitudes são necessárias, providenciais, estão dentro da lei divina. Elas vão nos fazendo passar por experiências diferentes que nos levarão ao progresso. Com essas experiências nós vamos desenvolver a nossa inteligência e vamos aprimorar o nosso senso moral. Nós chamamos de provas ou de expiações. Provas são aquelas experiências que servem para aprender alguma coisa. Ah, você não conhecia, não sabia, agora você vai ter que lidar. E tendo que lidar com isso, você vai aprender. Me recordo que uma senhora comentava numa das nossas reuniões que teve um filhinho que não tinha condição de se alimentar com o leite e nenhuma das outras formas que ela conhecia. Ela precisou aprender como alimentar uma criança de maneira diferente do comum. Foi um aprendizado de início difícil, mas depois ela ficou experiente. E aí ela podia ajudar outras mães que encontravam o mesmo problema. Ela cresceu no entendimento, na capacidade. Então, às vezes, a vida apresenta para nós coisas novas, diferentes, que parecem um problema, uma dificuldade, mas é para aprender. A prova também serve para exercitar, para nós exercitarmos algum tipo de conhecimento ou de atividade para ficar assim bem pronta para agir a qualquer momento. Como um atleta que exercita seus músculos, não é? Para depois dar a demonstração. Espiritualmente nós também nos exercitamos em certas experiências da que a vida nos apresenta. Não é que a gente não conheça, mas a gente precisa ficar bem forte, bem exercitado. Ou ainda também, as provas podem nos servir de teste. Eu acho que aprendi a lição. E agora não vou recair nesse problema. Bom, eu penso, eu sinto, eu acho. Mas vamos ver se é verdade? Então eu vou ser submetida a um teste. A situações que vão avaliar como é que eu reajo mesmo. Não é? Se aprendi ou não a lição. As provas são assim, neste mundo para nós. Agora, as expiações são diferentes. Porque as expiações são consequências. Nesse caso, nós já havíamos aprendido a lição. Mas nós somos teimosos. Nós, apesar de tudo, a gente ainda quer achar um jeito diferente. Parece que a lei é essa, mas será que eu não posso agir diferente? Nós somos assim meio birrentos, né? Como crianças mal criadas. Então nós reincidimos, insistimos num comportamento que não é o melhor. Mas a lei divina é perfeita e nos dá a resposta de acordo com aquilo que fizemos. Não com o que pensamos, mas com o que fizemos, não é? E aí a consequência é para nós observarmos e constatarmos. E não é que precisa mesmo obedecer à lei? As expiações nos reajustam, nos disciplinam, nos reequilibram. Tanto assim são importantes essas vicissitudes da vida, que às vezes até são promovidas
pelos bons espíritos em nosso favor. Na literatura espírita, através de Francisco Cândido Xavier, encontramos muitas histórias esclarecedoras. No livro Luz Acima, do irmão X, uma historinha. Uma pequena família dos montes italianos, constituída pelo pai, a mãe, um jovem robusto, 2 jovens casadoras e 2 crianças. Todos eles eram muito devotos de Santo Antônio. Guardavam sua imagem, lembravam-lhe o nome com louvores e também faziam pedidos ao santo, não é? Claro, o santo pode nos ajudar. Então, a propósito de tudo, eles faziam petições a Santo Antônio. O pai sofria de reumatismo. Ai, meu Santo Antônio. A mãe tinha enxaquecas. Ai, meu Santo Antônio. As jovens que queriam casar. Ai, meu Santo Antônio. O jovem tinha seus desatinos de rapaz. Meu Santo Antônio. E tudo eles pediam a Santo Antônio. E o santo recebia com bondade os louvores e as preces. Procurava atender os pedidos. Sim, porque às vezes nós não percebemos isso, não entendemos. Porque afinal de contas, esses santos famosos, não é? Quanto pedido que eles devem receber. Mas eles não trabalham sozinhos, trabalham através de uma equipe espiritual, seus colaboradores. Assim, Santo Antônio atendia, procurava atender os pedidos. Mas um dia o santo reparou que daquela família nunca ele recebera um pedido de trabalho. Então ele ficou curioso. E em espírito, invisivelmente, ele foi visitar a família pessoalmente. Chegando lá, ele perguntou ao encarregado espiritual daquela região como era a família. E ele foi informado e ficou a par de tudo. Ninguém na casa possuía um trabalho certo, convenientemente remunerado. Não? E como é que eles sobreviviam? À custa de uma vaca que eles possuíam e que era guardada no quintal. O pai se dizia doente, então ele colhia capim para alimentar a vaca. A mulher e as 2 crianças cuidavam da higiene do animal. Limpavam o estábulo, escovavam a vaquinha. As jovens faziam a ordenha e o moço levava o leite à vila para vender. Era assim que eles sobreviviam. O Santo Antônio observou a família, pensou muito como é que ele iria ajudar aquela família de um modo mais positivo. Depois ele se dirigiu ao estábulo, abriu a porteira e começou a tanger a vaquinha na direção de um precipício. E fez a vaquinha cair do precipício. A vaquinha morreu. Santo Antônio matou a vaca. Mas isso é um absurdo. Antiecológico. É só uma historinha. Não é um fato verdadeiro, não é? Mas o encarregado do local ficou surpreso com o que Santo Antônio fizera. Mas ele explicou. Muitas vezes, para bem amparar, é preciso retirar as escoras. E o santo tinha razão. Porque no dia seguinte, que mudança na família. Não tendo mais a vaquinha como sustento, todos pediam serviço para ganhar o pão. E com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, trazendo-lhes paz, confiança e alegria. Humberto de Campos, que é o autor dessa história do plano espiritual, ele termina dizendo: no mundo dos homens encarnados, quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar a proteção de Santo Antônio, retirar as escoras, não é? E a gente encontra isso também no Evangelho. Ao mesmo sentido, Jesus narra que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, não o encontrando.
Então disse ao encarregado: há 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa a terra ainda inutilmente. Mas o encarregado respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e adube, e se der fruto, ficará. Senão, depois a mandarás cortar. Reparemos na história da parábola. Um agricultor se propondo a revolver o solo parado. Não é para maltratar a planta, é para tentar reativá-la, para que ela venha de novo a produzir. Não estará aí o porquê de certas mudanças bruscas em nossas vidas? Será que nós não somos como essa planta, acomodados demais, erradamente, sem produzir o que deveríamos produzir? Então às vezes vem o agricultor e revolve a terra, modifica as situações, não é? Na cidade de São Paulo, certa vez, uma jovem ficou refém de assaltante em sua própria casa. Ela foi defendida pelos policiais e um deles era exímio atirador. Ele queria defender a moça e atirou no que ele achou o momento certo. E ele realmente atravessou a cabeça do assaltante com o seu tiro. Só que atingiu também a jovem e ela acabou igualmente morrendo. Por que será que isso aconteceu, não? Que tragédia, que coisa esquisita. A moça dentro da sua casa, o soldado querendo defendê-la, e ela acaba morrendo também. Será que era uma expiação? Vai ver que essa jovem, alguma coisa no passado, tinha que sofrer uma morte assim? Talvez sim, talvez não. Quem é que sabe? A verdade é que nós estamos na Terra. E não é por acaso. E neste planeta, a maioria das pessoas ainda é pouco evoluída. Os indivíduos não sabem respeitar o próximo. Nós não sabemos organizar a sociedade para melhor. Então o que acontece? Muitos elementos ficam marginalizados, deseducados, revoltados. Nós não sabemos evitar que isso aconteça. Ou não nos preocupamos a respeito. Mas quando os desequilíbrios na sociedade se instalam, nós ainda também não sabemos como coibir tudo isso sem violência. Eis aí a nossa situação. Então, às vezes, mesmo querendo fazer o bem, como aquele policial, nós podemos falhar em nossas ações e realizarmos alguma coisa que não é o melhor. Outro fato que li nos jornais, um jovem matou 5 pessoas da sua família. Os pais, a irmã e os avós. Mas ninguém percebeu. Esse jovem, acho que era um doente mental. Estava convivendo com as pessoas normais. Ninguém o levou para tratamento. Se tivessem feito o tratamento em tempo hábil, isso não aconteceria. Será que ele era obsidiado? Estava sofrendo influência de espíritos? Mas a maioria das pessoas não sabe disso, não é? Está faltando esse conhecimento? No meio de acontecimentos assim, que nós não compreendemos, parece que não sabemos solucionar, começamos a nos sentir uns pobres infelizes. Na minha infância, eu pertenci à Igreja Católica. E eu me recordo do Salve Rainha, né? Que falava assim: degredados filhos de Eva neste vale de lágrimas. Mas a terra não é vale de lágrimas, né? É uma escola preciosa. Mas estamos sujeitos ao ambiente social terreno. Não é só para sofrer e suportar. Deus é sábio, é amoroso. Deus não é um carrasco, é um educador. Por que nós estamos neste mundo, nesta sociedade? É para aprendermos a agir com sabedoria e amor. É para organizarmos melhor a vida em nós e ao nosso redor. Com menos materialismo, menos egoísmo, menos imediatismo.
menos inércia. Nós temos que encontrar um jeito de vivermos harmoniosamente, favorecendo-nos uns aos outros. Um modo de viver na sociedade que traga para todos paz e progresso. É esse o objetivo da nossa vida na Terra. Mas enquanto não fazemos da Terra um mundo melhor, mortes imprevistas, repentinas, violentas, continuarão a ocorrer, causando impacto na opinião pública. Aliás, isso também a gente lê no Evangelho. Certa vez, isso está em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5. Certa vez, Pilatos mandou matar uns galileus. E quando os soldados romanos os mataram, esses galileus estavam no templo fazendo holocaustos. O sangue deles se misturou com o sangue dos animais sacrificados. Nossa, o que é que eu estou falando? Parece até uma página desses jornais, não é? Que se a gente espremer, sai sangue, não é? Não, mas foi um fato que aconteceu e impactou muito o pessoal na época. Tanto assim que foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Como será que Jesus respondeu? Imaginais que esses galileus eram mais culpados de todos os galileus porque sofreram estas coisas? Não, eu vos digo, mas se não vos modificardes, todos de igual modo perecereis. Ou os 18, sobre os quais caiu a torre em Siloé, pensais que eles eram mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos modificardes, todos de igual modo perecereis. Será? Uns morreram pela espada, outros soterrados, esmagados. 2 tipos de morte violenta, imprevista, repentina. Será que todos os galileus, todos os judeus, iriam ter morte assim? Porque Jesus afirmou, se não vos modificardes, todos de igual modo perecereis. Jesus estava aludindo ao fato de que todos aqueles que desencarnaram não estavam esperando morrer logo. Não. Estavam despreparados espiritualmente para a desencarnação. E é isso que pode nos acontecer. Morrer todos vamos um dia, ninguém vai ficar para semente. Nós todos, de um modo ou de outro, vamos desencarnar. Mas só o corpo é que morre. O grande problema, então, não é desencarnar, nem o modo pelo qual desencarnaremos. Qual é o problema? É este: estamos preparados para partir? Será que nós vamos regressar ao plano espiritual em condições de dar continuidade à vida do lado de lá de um modo satisfatório? Isso vai depender de como vivemos. Mas acontecem tantas mortes inesperadas. Outra notícia contava que um homem que parecia simplório, mas era esperto, inescrupuloso, malvado, enganou muitas pessoas com o conto do tesouro escondido. Ele dizia que ele encontrara um tesouro, mas que precisava certo recurso para poder tirar de lá aquele tesouro. E ele oferecia à pessoa que o ajudasse, que ele recompensaria. E a pessoa, às vezes, dizia, pois não, e entregava recursos para ele. E nunca mais via o homem, não é? Outros, meio desconfiados, diziam, eu ajudo, mas eu quero ir junto. Coitado, esse era pior. Perdia não só o dinheiro, perdia a própria vida, porque o homem acabava matando, assassinando. O que aconteceu? Como essas pessoas caíram nesse conto do vigário? Porque havia nelas alguma coisa de interesse, lucrar à custa de alguém. Sempre é assim o conto do vigário. Quem é que cai no conto do vigário? É quem quer lucrar alguma coisa. A pessoa está em dificuldades, então eu posso sofrer aí um lucro, conseguir alguma coisa. Eis, pois, que aquelas pessoas, algumas delas, umas perderam só dinheiro e outros perderam a vida. Uma jovem campeã brasileira de surf
morreu por overdose de drogas. Ah, é uma perda enorme. Um corpo jovem, saudável, uma vida pela frente e desencarnar por overdose de drogas. Mas aquelas pessoas que caíram no conto do vigário, essa jovem campeã brasileira de surf, como essas coisas aconteceram para essas pessoas? Foi de repente? Assim, do nada? Não. É que essas pessoas cultivavam um certo modo de pensar, de sentir, de agir, e com esse modo elas se deixaram envolver aos poucos e chegaram a essa situação. Será que eles teriam de passar por esses acontecimentos? Jesus ensinou: vigiai e orai para não cairdes quando em tentação. Olha o alerta, não é? Precisamos estar atentos para evitar. Muita coisa nós podemos prevenir e evitar. Por exemplo, haja sempre corretamente. Vai ser difícil para alguém apanhar você, não é? Com coisas erradas. Haja sempre corretamente. Não se entregue a vícios ou excessos. Não se exponha a maus ambientes e companhias. Ah, que é isso? Ah, em mim nada pega. Eu posso ir em qualquer lugar. Isso você pensa. Mas talvez não seja a realidade. Cuidado com as companhias, os ambientes. Não ambicionar aquilo que não é legal nem justo. Cuidado. Não é legal, não é justo, não é bom, não queira. Ah, evite tudo isso. Não acumular excessivamente posses e bens e nem os exibir. Eu me recordo que, quando eu era jovenzinha, as senhoras tinham o costume de exibir suas joias. Aquelas correntes de ouro, anéis de diamante. Ah, a pessoa gostava de exibir as suas posses. Mas olha, hoje em dia, esconde, não usa não, bijuteria. Põe uma bijuteria bonita, enfeita, e você não tem o problema de atrair os cobiçosos, não é? Então nós temos que aprender a não acumular excessivamente e não exibir posses e bens. Estamos aprendendo um certo desprendimento, meio forçado, né? Mas estamos aprendendo. Jesus também nos aconselha a sermos mansos como as pombas, prudentes como a serpente. Bom, manso como a pomba a gente entende, porque a pomba representa, ela não é ave de rapina, representa a mansuetude. Mas prudentes como a serpente? Ah, se a gente pensar, a serpente vive rastejando pelo solo. Se o solo trepidar, é que tem algum impedimento grande pelo caminho, e a serpente se esgueira. Ela é prudente. Nós, na vida, às vezes, não somos prudentes. Olha aquelas pessoas, não vigiaram, não estavam atentos, não souberam perceber, nem evitar. Não oravam, não elevavam o pensamento. Jesus fala, vigiai e orai. Distanciados da oração, não sintonizaram o mais alto. E nós somos assim, não somos prudentes. Às vezes alguém nos avisa, não cutuque onça com vara curta. Mas a gente vai, não é? Cuidado com isso. Não, para mim nada acontece. E nós somos imprudentes. Nós não evitamos certos problemas à nossa frente. Nós vamos com tudo, não é? E nos damos mal muitas vezes. Bem, misericordiosamente a vida continua. E do lado de lá, por exemplo, aquelas pessoas que foram enganadas no conto do vigário, que não souberam preservar a própria saúde, a própria vida, eles poderão se refazer e voltar a progredir. Os nossos votos para que do lado de lá da vida, os que se enganaram, estejam agora mais experientes, para na nova encarnação terem melhor resultado. Mas ante a adversidade, por mais tomemos cuidado, não nos isentaremos de todas as vicissitudes, porque na Terra nós já vimos, elas são necessárias, naturais, providenciais. Então, se nos acontecerem, que fazer? Dizem que 2 rãs
caíram em latões de leite. Cada uma num latão de leite. É história, não é? Mas é interessante, vamos aprender algo. Uma delas disse, que tragédia, que infelicidade, e se deixou afogar. A outra disse, não, eu quero viver, eu vou lutar. E começou a bater as patinhas, até que condensou um pouco mais o leite, né, a nata, e fez uma certa resistência, e ela pôde saltar para fora do latão. É interessante. Nós temos que superar pela atividade perseverante no bem, aquilo que nós sabemos e podemos fazer, as dificuldades que se apresentem. Gonçalves Dias, Canção do Tamoio. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Se a vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Eis aí, né, o poeta nos concitando a luta corajosa, a empregarmos as nossas forças para superarmos as dificuldades. Nós, às vezes, não sabemos viver lutando para conseguirmos superar as dificuldades. Mas também haverá situações que, por mais a gente lute, sozinhos nós não conseguiremos mudar. O que fazer? Calma, paciência, aguardar confiante, fazendo aquilo que nos é possível, enquanto Deus está agindo. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos disse, Deus tem estradas, onde o homem não tem caminhos. A gente não vê nenhuma solução. E, entretanto, para Deus, há outras possibilidades que nós não estamos vendo. Certa vez atendemos uma família que tinha 2 filhos jovens, e um deles era problema, inimigo dos pais. Era terrível, ameaçava até pôr fogo na casa. Uma coisa inexplicável. Problemas do passado, quem sabe. E nós não víamos como podíamos ajudar. Pusemos o caso em oração. Bom, continuamos orando. De repente, uma família amiga, que tinha um filho jovem, que era companheiro desse jovem rebelde, gostavam muito dele e pediram aos pais, você deixa o seu filho morar conosco? Porque ele é boa companhia para o meu filho. Aquele jovem era bom para todo mundo, só não era bom com os pais. Havia uma pendência do passado. E os pais permitiram. E lá foi o jovem morar com a outra família e apaziguou por algum tempo até que houvessem modificações diferentes. Quem poderia supor que havia o caminho de uma família amiga convidar o jovem para morar com eles? Isso não estava na cabeça de ninguém. Deus tem estradas onde o homem não tem caminho. A propósito, então, de nos orientar nesse sentido, os bons espíritos nos mandam algumas histórias. Alguns segundos. Um homem em penúria caminhava faminto à margem do rio, nervoso, impaciente, reclamando de tudo e de todos. Mas ele percebeu, havia ali uma cédula. Ele se abaixou, pegou, começou a desenrolar. Era só metade de uma cédula. Esse pessoal inconsequente, que é capaz de rasgar dinheiro, mas que coisa horrível, e a gente aqui, nesta miséria, neste sofrimento. E continuou a seguir o seu caminho, jogando um pedacinho de papel fora. Mais adiante, ele vê outra cédula. Apanha pressuroso. Era a metade da cédula, que ele não teve paciência de esperar, não é? Às vezes a pessoa não sabe esperar alguns minutos, alguns segundos, quem sabe alguns dias. Por exemplo, ficou desempregado. Não apareceu o serviço ideal, mas apareceu um serviço lá menos remunerado. A pessoa diz assim, não, isso é pouco, não me serve, despreza. Mas às vezes, aceitando aquele emprego, dali surgiria outra oportunidade, a continuidade. Mas a pessoa não quis esperar, não soube esperar. Às vezes não valorizamos, nem aceitamos o pouco que nos vem agora.
Valerian conclui essa história dizendo que há sempre socorro às nossas necessidades. No entanto, até para receber o auxílio da divina bondade, ninguém prescinde da calma e da paciência. Uma outra historinha, para nos estimular a sermos pacientes, compreensivos diante das dificuldades. Um bem-sucedido fabricante de casimiras. De repente, os negócios sofreram uma retração. E ele começou a receber cobranças. Ele era um homem honesto, um negociante, que sempre cumprira os seus compromissos. Mas agora veio a carta de cobrança, advertências, ameaças de escândalo. Ele não aguentou. Ele fez uma carta explicando que ele estava insolvável e disparou um tiro no crânio. Suicídio é falta de fé, de submissão às leis divinas. Vai ser condenado eternamente? Não, Deus nos conhece, sabe das nossas dificuldades, mas consequências houve. Ele passou 30 anos sofridos em zonas sombrias de purgação no plano espiritual. Mas acabou sendo socorrido, reequilibrado, e foi permitido que ele voltasse em espírito à cidade onde vivera. Que surpresa quando ele observou que a fábrica ia muito bem. Filhos e netos davam prosseguimento aos negócios. Como se dera esse milagre? Ele ficou sabendo que 5 dias depois do seu suicídio, grande modificação acontecera na situação do país. O estoque de casimiras que ele tinha acumulado foi muito valorizado. Então, a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. Tudo bem, às vezes a gente espera. Mas parece que a vida não muda, os problemas continuam. E se não mudar mesmo? Terá faltado a proteção divina? Ah, não. Nós temos então aquela história de Saturnino, um espírita, homem bom. Ele trabalhava numa fábrica. E num daqueles dias, ele estava operando uma máquina e a máquina apanhou o braço dele, o braço direito. Feriu muito. Ele foi socorrido, ajudado por todos. Ah, mas o braço ficou muito ferido. Uma cirurgia feliz restaurou o braço. Agora ele perdeu o polegar do braço direito, da mão direita. Bem, Saturnino sorriu resignado. As pessoas diziam: nossa, olha o Saturnino, que é um homem tão bom, que vive fazendo a caridade, ele é espírita, ele segue bem a religião. Por que isso foi acontecer com ele? Saturnino estava dizendo: não, Deus sabe o que faz, não é? Agradeço a Deus por tudo. Mas no fundo ele estava triste. No centro, na reunião, um espírito bondoso explicou para ele que ele não tinha razão de se sentir assim. Porque numa encarnação anterior, 80 anos atrás, ele fora um poderoso sitiante do litoral brasileiro. Certo dia, um pobre empregado enfermo não lhe pôde obedecer às instruções. E ele então, com as próprias mãos, obrigou aquele empregado a triturar o braço direito no engenho rústico. E até agora, lá no plano espiritual, antes de encarnar, ele guardava aquela impressão do sangue do homem gritando. Ele não se perdoava. Aquele homem até o perdoou, mas ele não se perdoava. Aquilo incomodava profundamente Saturnino. Então ele implorou uma nova existência, na qual ele teria uma situação humilde, iria trabalhar e perder esse braço mais útil. Porém, como Saturnino fizera uma vida de correção, de serviço ao próximo, ele teve um merecimento espiritual. E aquela prova que ele pediu, aquela situação dolorosa, aquela consequência, se fez mais suavizada.
Ele não precisou perder o braço direito como ele mesmo queria e programara, mas apenas o polegar da mão direita, pelo merecimento do bem que ele fizera. Agora Saturnino realmente compreendia, sentiu-se reconfortado e quando voltou a trabalhar, agora sim ele falava de coração, sinceramente, graças a Deus. Então o merecimento do bem que nós realizarmos poderá suavizar as consequências dos nossos erros, não é? E se foi por nossa falha que alguma coisa aconteceu, como no caso do Saturnino, não vamos mergulhar no complexo de culpa, no desespero. Uma artista da televisão bem conhecida, acidentalmente, ao manobrar o carro na garagem, atropelou um dos seus filhos, matou um dos seus filhos. Que drama, que coisa sentida. E agora, ela vai ficar chorosa, descontrolada para o resto da vida? Não, é preciso seguir adiante, encontrar forças, compreensão para se perdoar a si mesmo, entender que nós somos seres ilimitados, que falhamos às vezes. Como trataríamos um amigo que errou? Se o amigo errou, a gente diz, está vendo? Eu disse para você, não devia fazer assim, você sempre faz coisa errada. É assim que nós agimos com um amigo? Não. A gente sempre procura atenuante, estimular o amigo. Vamos fazer isso conosco mesmos, quando errarmos. Quando nós errarmos, vamos nos perdoar, vamos nos ajudar. Porque os maus espíritos é que nos acusam, mexem conosco, nos agridem mentalmente. Os bons espíritos dizem, calma, coragem, vamos recomeçar, vamos recompor. Assim falam os bons espíritos. E nós, às vezes, nos deixamos atormentar por nós mesmos ou por maus espíritos. Show! Vamos mandar tudo isso embora e vamos conservar os bons pensamentos, de bom ânimo, de recuperação, não é? Mas se foram outros que causaram o problema para nós? Não, não fui eu que causei, não. Foi outra pessoa. Perdoe. Não dá para perdoar ainda? Então esquece, não pensa nisso. Não é? Pelo menos é o que nós dizemos para alguns espíritos, que se comunicam querendo se vingar. E aquilo não é bom para eles, os prende. Eles precisam se libertar. Naturalmente que a gente sabe que nem nós às vezes conseguimos perdoar e a gente fica falando para o espírito, perdoa, perdoa. Ele não consegue. Então vamos dizer, não pense nisso. Esqueça por agora essa pessoa. Cuide de você. Vamos ver o que é possível fazer, não é? Então é um meio de nós nos ajudarmos uns aos outros. Rancor, desejo de vingança nos prendem. E nos prendem a quem? A pessoa que nós não queremos bem. Porque o amor é assim, nos prende a pessoa que nós queremos bem. O ódio também prende, mas a pessoa que não queremos bem. Deixa esse ódio para lá, liberte-se, não é? Então, mais uma historinha dos amigos espirituais. Um homem conversava com seu amigo. Minha infelicidade começou quando o meu sócio conseguiu furtar-me quase tudo que eu possuía. Foi um terrível desastre. E o amigo atento respondeu, mas podia ser pior. Ele não gostou da resposta do amigo, mas continuou contando. Conseguindo estabelecer de novo com pequena loja. No entanto, meu único empregado ateou fogo a tudo depois de me roubar. Podia ser pior. O azar não ficou aí, pois quando me viu sem qualquer recurso, a esposa me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Mas podia ser pior. Depois disso, minha única filha, que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezando-me com amargas palavras. Podia ser pior. Meu irmão, única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um malfeitor que escapou à cadeia. Mas podia ser pior. 2 ladrões me acabam com os negócios. 2 malandros me acabam com a família.
E um assassino me acaba com um único irmão. Que podia ser pior? E o amigo então explicou. Podia ser pior, sim. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está você, conversando comigo de consciência purificada e mãos limpas. Porque nós podemos sofrer de outros aquilo que nos fazem. Mas isso, de algum modo, é trilhar o caminho que Jesus transitou. Jesus também sofreu com as pessoas, não é? Agora, se nós fazemos sofrer aos outros, isso é outra coisa e muito pior. Porque nós aprendemos com Emmanuel, melhor ser vítima do que algoz. A vítima, ela está livre de culpa e ela tem todo o amparo divino no seu sofrimento. Agora o algoz, esse ainda vai enfrentar as consequências. Ele está acarretando para si mesmo os problemas. Vicissitudes da vida. Transições inesperadas, dolorosas. Será que nos atingirão? Não nos inquietemos. Não nos aflijamos desnecessariamente, antecipadamente. Jesus disse certa vez, basta a cada dia o seu mal. Nós às vezes acumulamos muitos problemas juntos. Não, cada dia tem o seu problema, a sua dificuldade. É difícil viver um dia? Não é. Então calma, dia por dia, não é? A mulher lava a louça do café da manhã, a do almoço, a do jantar e de algum lanchinho, de alguma refeição que houver, louça, 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 louça. Se ela pensar na louça toda, não é? Ela fica atordoada, se sente cansada. Não, ela não pensa uma de cada vez. Assim também, vivamos um dia de cada vez. Os psicólogos nos dizem que nós não devemos querer atravessar a ponte antes de chegar lá. Porque conta-se que um homem recebeu um encargo de transportar algo e teria que passar por uma ponte. E ele ficou pensando, aquela ponte está velha, aqueles toras lá devem estar carcomidas. De repente eu vou atravessar a ponte e a ponte cai. Ou então, olha lá, parece que vem chuva, de repente vai inundar lá o rio, vai transbordar. Quando eu vou chegar lá para atravessar a ponte, nem enxergo onde a ponte está embaixo d'água. E lá foi ele pelo caminho pensando uma porção de coisas. Quando chegou lá, a ponte estava perfeita, o rio abaixo, tudo em ordem. Mas quando ele sofrera pensando pelo caminho, como se angustiara inutilmente. Então nós não devemos atravessar a ponte antes de chegar nela, não é? Mas estejamos espiritualmente preparados para que, se acontecerem essas transições da vida, nós saibamos como enfrentá-las. Muitas delas nós evitaremos se usarmos vigilância, oração e mantivermos uma conduta digna e fraterna. Aquelas que forem inevitáveis, nós vamos enfrentar com calma, paciência, coragem, esforço perseverante no bem, adquirindo ao mesmo tempo merecimento. Quem aqui conheceu a história de Jerônimo Mendonça? Por favor, quem conheceu? Só! Então eu vou contar rapidinho. Jerônimo Mendonça era jovem, ao redor de 19 anos, saudável. Felizmente ele tinha acabado de conhecer espiritismo. Uma doença apareceu nele, se revelou. Uma doença que seria dolorosa, deformante e que acabaria colocando o Jerônimo Mendonça numa maca. E não podia, ficaria cego e imobilizado. Começou em pequenas manifestações, mas ele desde o começo não perdeu o bom ânimo. Certa vez ele gostava muito de cinema e ele estava na sua cadeira de rodas, ainda estava em cadeira de rodas. Ele foi assistir e o vento levou. E estava lá no escuro assistindo o filme e a sua cadeira estava colocada no meio, da passagem. Entrou uma jovem atrasada, esbarrou nele, disse, também esse aleijado está sempre aqui. Ele disse, minha filha, você também não para em casa?
Ele tinha extremo bom humor, não é? Ele dizia, o Divaldo é muito aplaudido, mas eu saio carregado. Ele era extraordinário, cantava, contava histórias e fazia pregações doutrinárias muito lindas, superando todas as dificuldades. Porque ele foi lá no Centro Allan Kardec nosso, ele estava no palco, uma certa horinha precisou fechar as cortinas, atenderem a ele nas suas limitações, e depois ele continuou a palestra. Os médicos diziam, sua pressão está entre 20 e 0, não se mexa. E ele ia deitado na maca, numa Kombi, e viajando e realizando as tarefas. Naturalmente que ele tinha sonhos, desejava realizar alguma coisa, pois ele conseguiu fazer uma creche em Ituiutaba, Minas Gerais, a terra dele. Ele escreveu livros ditando, as pessoas registravam e publicou discos também, ele falando, gravaram. Então ele fez muitas coisas. Será que ele estava em expiação com aquela enfermidade terrível? Provavelmente sim. De um lado, expiação. Mas de outro lado, ele tinha a possibilidade de trabalhar, de servir, de realizar. Ele não ficou só curtindo a expiação. Ele começou a realizar as tarefas que ele podia realizar para o bem. Assim, dessa maneira, ele abriu um caminho novo na vida. Não precisamos apenas sofrer, não precisamos apenas ficarmos os pobres infelizes no mundo. Nós temos muitos recursos e possibilidades. Vamos utilizá-los para o bem. Jerônimo Mendonça foi um grande exemplo para nós. Emmanuel diz, não importa o que lhe aconteça, mas como você reage aos acontecimentos. Como a doutrina espírita tem esclarecimentos, não é? Não só pela obra de Allan Kardec, mas estas mensagens mediúnicas que vêm do mais alto. Nós, às vezes, aqui na Terra, julgamos que algo é uma desgraça, mas às vezes é uma limitação, é uma bênção de Deus, é uma oportunidade. É isso que Delfina de Girardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala. Que para avaliar de um acontecimento, a gente precisaria estar olhando do ponto de vista espiritual, a significação que aquele fato tem. Somos espíritos imortais, estamos encarnados na Terra, que é um planeta de provas e de expiações. A soma de felicidade que podemos desejar, que é comum a todos os seres humanos, como é que os espíritos disseram? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Eu acredito que a grande maioria de nós tem a posse do necessário. Mas com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como podemos ter uma consciência tranquila? Cumprindo os nossos deveres. Como podemos ter fé no futuro? Com o conhecimento espiritual, quanto à nossa origem, natureza e destinação. Se tivermos a consciência tranquila e a fé no futuro, pode ser que materialmente nos falte algo necessário. Pode ser que momentaneamente estejamos privados daquilo que nos parece bom, mas ainda assim nós teremos em nosso íntimo a felicidade moral. E o que faltar no momento, a continuidade da vida refará, ofertará aqui ou no além. Ante as transições da vida, ajudemo-nos mutuamente. Haverá mais superação ou suavização das dificuldades. Por isso mesmo, Allan Kardec colocou como um dístico na doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Se fizermos caridade, nos tratarmos com caridade, todos nós teremos o sentimento de que no momento da dor, no momento da dificuldade, nós encontraremos amparo, alívio. Trouxemos uma pequenina canção que me foi inspirada num momento que me parecia assim, de angústia, de sofrimento.
Eu pedi para distribuir. Estamos distribuindo? Ah, sim, já estão distribuindo lá embaixo. Eu vou cantar, e depois, se as pessoas gostarem e quiserem, as que sabem cantarão comigo. Ótimo. Então deixa eu vir aqui para o lado. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Agora eu vou pedir a vocês que nós cantemos juntos, não é? Vamos lá. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Meu agradecimento a todos e muita paz. Oração de proteção contra o coronavírus. Psicografia de Ari Lima. Mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Abençoa-nos, Senhor Deus, com tuas graças divinas, protegendo-nos de epidemias que disseminam doenças na crosta terrena. Agradecemos, Pai amado, pelo dom da vida que nos destes, pela alma imortal e pela oportunidade da jornada terrena. Reconhecemos, generoso Senhor, nossas imperfeições morais e comportamentais, tanto no plano individual como na coletividade. E entendemos, amado Senhor, que nada ocorre por acaso, pois nos planos divinos cabe-nos aperfeiçoamento humano para a evolução da civilização. A reforma deve ser íntima, Pai Celestial, e individual para cada ser, visando o bem e o aprimoramento coletivo, buscando evoluir cada homem, para evoluir também as famílias e a sociedade. Devemos compreender, amado Deus,
como sinal divino para a reflexão de todos, que quando a enfermidade alcança a todos, de todas as classes sociais, raças e nações, sem nenhuma distinção, a transformação se faz urgente. É chegado a hora, bondoso Senhor, que façamos reflexões profundas, individuais e coletivas, para alcançarmos a todos um mundo melhor, de acordo com os ensinamentos de Cristo. E que as graças a cada um, Pai Celestial, se estendam pelo merecimento e fé no Senhor. Cada um, homens e mulheres, buscando em si mesmo a transformação necessária para mudarmos o mundo pelo exemplo individual. Sabemos, Senhor Deus, que nenhum de teus filhos poderá sozinho mudar o próximo e muito menos mudar o mundo. Porém, cada um poderá contribuir com todo, mudando a si mesmo. E dessa forma, generoso Pai, comprometo-me a superar meu egoísmo, minha intolerância, minhas mágoas, os sentimentos de vingança e impaciência, meus comportamentos negativos e principalmente praticar a caridade fraterna e a generosa ajuda ao próximo. Assim, excelso Senhor, tenho a fé inabalável que serei digno de tuas graças, protegendo-me e aos meus entes queridos das enfermidades e epidemias que assolam a humanidade, trazendo sofrimento e dor a tantos. Envia, Pai amado, teus anjos e emissários para o amparo de todos que em ti buscam a salvação e a proteção divina contra esta terrível epidemia. Coloca a medicação salutar, amado Deus, neste copo de água, que cheia de energias divinas, nos protegerá desta enfermidade que ataca tantas pessoas. E esta medicação espiritual, meu Pai, fortaleça meu sistema imunológico, minhas defesas orgânicas e todos os meus órgãos vitais, protegendo-me contra esta pandemia chamada de coronavírus. Que além disso, Senhor, a minha vontade de viver, meu ânimo físico e mental, minha resistência às dores físicas e emocionais e minha disposição da alma sejam fortalecidas nesta hora. Confio em Ti, amado Pai Celestial, e me manterei firme e sereno nesta crise de enfermidades coletivas, aproveitando este momento para minha evolução espiritual. Rogo-te, pois, amado Pai, receber das mãos luminosas dos teus emissários a medicação de fortalecimento para o meu corpo e espírito, ao qual tomarei ao final desta oração. Assim seja, que o Senhor esteja sempre com vocês, jamais desanimem, jamais percam a fé. Nós estamos com vocês, nós estaremos sempre com vocês e Deus está dentro de cada um de vocês. Reflitam, amados irmãos, se fortaleçam, se unam a cada vez mais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Assim seja. Amém. Podem tomar a água e o passe já está dado. Gratidão pela confiança e pela fé de cada um.